Então, vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Em primeiro lugar, é uma honra para mim estar com a presença de vocês aqui, né? Sei que nessa vida corrida as pessoas estão sempre com muitos compromissos, mas se você está aqui é porque você está querendo ter conhecimentos novos e progredir aí na, na sua profissão, né? Então, pensando nisso, é que eu fiz essa jornada de capacitação, fisioterapia em cuidados paliativos. Meu nome é Rodrigo Pena, eu tenho essa pequena história dentro da fisioterapia, sou especialista em fisioterapia em oncologia, sou docente da Uniswan há 17 anos e sou mestre em ciências da reabilitação também pela Uniswan. Sou ex-oficial temporário da FAB, fisioterapeuta, e já fui plantonista também lá do CTI do HFAB, que eu fui militar temporário, né? Sou membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREFITO. Sou ex-membro da ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, dessa comissão científica. Também sou especialista em cuidados paliativos pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. E, nesse mesmo curso, eu fui convidado para ser professor desse curso. Tem uma iniciativa lá no Instagram, né? Que é o movimento do Pensar Paliativo, e acredito que por isso também que vocês estão aqui. Então, vamos lá. Para a gente nortear o nosso assunto, eu vou falar dessas 5 perguntas, né? Essas são perguntas norteadoras, não quer dizer que eu vá responder especificamente elas, mas a gente vai nortear o assunto. A primeira delas é: qual a importância da temática dos cuidados paliativos na formação dos fisioterapeutas? Depois, qual o impacto dos cuidados paliativos na vida e na qualidade de vida dos pacientes? Depois eu vou falar um pouquinho do conceito da definição dos cuidados paliativos, qual a importância da atuação do fisioterapeuta em alguns contextos que envolvem os cuidados paliativos e qual o papel real do fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar em saúde e em cuidados paliativos. Mas algumas reflexões pertinentes a todos os fisioterapeutas que pretendem atuar um dia, ou até que já atuam, em contextos clínicos que envolvam os cuidados paliativos. Será que cuidados paliativos é apenas falar ou atuar no processo de morte dos pacientes? Essa é a primeira grande reflexão que eu faço. Você não pode mais, hoje em dia, achar que atuar em cuidados paliativos é atuar com um paciente que está no seu leito de morte, nem somente no processo ativo de morte, nem somente quando o paciente está internado na terapia intensiva, por exemplo, ou no processo de morte em casa. Não há mais espaço para você pensar esse tipo de coisa. Por que não há mais espaço? Porque a ciência evoluiu e a abordagem dos cuidados paliativos, inclusive, já está prevista numa política nacional que leva o nome, Política Nacional de Cuidados Paliativos, que desde 2018, ou até antes, ela vem sendo vamos dizer assim, defendida por diversas delegações das várias instâncias do SUS e para que o cuidado paliativo esteja presente em todas os níveis de atenção. Atenção primária, na atenção secundária, que tem a ver com especialistas, muitos de vocês são especialistas nas áreas, né? E na atenção terciária e quaternária, que, claro, envolve não só alta tecnologia, como envolve também, às vezes, os especialistas em cuidados paliativos. Mas você, fisioterapeuta, aluno de fisioterapia que vai se formar em breve, não é obrigado a ser especialista em cuidados paliativos para aprender a atuar em cuidados paliativos. Isso é uma das coisas que eu vou explicar bastante aqui hoje. Bem, primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o foco da atuação em cuidados paliativos é no paciente, tá? O direcionamento dos seus esforços, sejam eles intelectuais, físicos, emocionais, uma reunião de equipe, ou você mesmo, fisioterapeuta, fazendo o atendimento no paciente, o foco tem que ser no paciente ou no binômio paciente-família. Outra reflexão muito importante é que te ajuda a humanizar o seu atendimento, é que o paciente não é só um paciente, ele é sempre o amor de alguém.
Então, quando a gente está diante de um paciente, tem sempre um código de ética, né, que rege as nossas ações. Então, você tem que ser menos julgador daquele processo, tá? Pessoalmente, falando com seus valores pessoais, e entender que ali existe uma pessoa, antes de ser um paciente, ele é uma pessoa, e que ele é, com certeza, o amor de alguém. Outra reflexão muito importante é uma frase que eu sempre falo, que é: ninguém cuida de longe. Apesar de existir o advento da telemedicina, ninguém cuida de longe, gente. A menor distância entre dois pontos é a empatia. Então, muita gente fica querendo saber o que é humanização, o que é empatia, acha que é um conceito super teórico, que ele não existe na prática, ele existe na prática. Que para você atuar em cuidados paliativos, todo profissional, tá? Eu estou falando aqui para fisioterapeutas, mas todo profissional que pretende atuar em cuidados paliativos, ele tem que compreender que ele precisa se capacitar, se munir de ferramentas, ferramentas às vezes técnicas e às vezes conceituais, para que ele possa se aproximar das pessoas que ele vai cuidar e assim exercer a sua humanização e a sua empatia. Ninguém cuida de longe. Para você cuidar de alguém, você tem que se aproximar do sofrimento dela. E aí, eu vou começar com aquelas nossas perguntas, né? Qual a importância da temática dos cuidados paliativos na formação dos profissionais fisioterapeutas? Bem, primeiro eu preciso que você entenda que eu vou repetir, em qualquer cenário terapêutico que você for atuar, ou que você fizer estágio, ou que você passar num concurso público, ou que você tiver num ambiente particular, em qualquer cenário terapêutico você vai encontrar pacientes que estão inseridos em contextos de cuidado paliativo. Então, no ambiente hospitalar, na emergência, na terapia intensiva, um ambiente de internação, vai ter cuidado paliativo. No cuidado no domicílio, né, também vai ter. Nas questões de ambulatório, ou clínica escola, ou clínica particular, ou situações de centro-dia, não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas é um ambiente terapêutico, lúdico, que o paciente vai lá e recebe acolhimento, tem pessoas com o mesmo problema que ele, é tipo uma mini comunidade, e ele passa o dia lá, é meio que no modelo hospice, né? Que é a unidade de cuidados paliativos específicas, que eu vou comentar alguma coisa sobre isso mais à frente. Ou numa instituição de longa permanência, que a gente reconhece isso como de idosos, mas não necessariamente é só para idosos. Então, em todos os ambientes e os cenários terapêuticos que você for trabalhar, terão pacientes em cuidados paliativos. Outra coisa que você precisa entender e que explica essa questão, contextualiza, são as doenças, os contextos clínicos reais que levam pacientes a necessitar de cuidados paliativos. Eu aqui trouxe um gráfico mais colorido que eu arrumei para poder dizer para você que doenças pulmonares crônicas, câncer e doença cardiovascular representam as maiores indicações, as maiores demandas clínicas de cuidados paliativos. Então, peraí. Existe na fisioterapia uma especialidade chamada fisioterapia cardiovascular ou cardiorrespiratória, que também tangencia com a fisioterapia em terapia intensiva, correto? Existe uma especialidade, por acaso é uma das minhas especialidades, fisioterapia em oncologia, mas você não pode achar que cuidado paliativo é apenas em oncologia, até porque eu estou te mostrando aqui um diagrama, né, um gráfico que tem várias cores. Cada cor dessa, com a sua intensidade, representa uma indicação de cuidados paliativos. Então, eu diria que os 3 personagens clínicos que mais representam os cuidados paliativos em indicações clínicas são doenças cardiovasculares, até um pouquinho mais do que a doença oncológica, a doença oncológica em si e os contextos pulmonares. As outras doenças também têm a sua indicação, mas representam suas porcentagens um pouco menores. Outro conceito que a gente precisa entender muito bem são as dimensões do sofrimento humano, e é importante que a gente preste atenção nisso, porque mais para o final dessa aula, quando estiver começando a falar de plano terapêutico, eu vou comentar a importância de cada esfera dessa. Então, a gente acha que o sofrimento do paciente é só físico. Talvez porque o paciente procure a fisioterapia por
situações físicas. Vamos dar um exemplo: dor, fadiga, dispneia, né? Ou alguma queixa uma queixa funcional, uma queixa numa atividade, não uma queixa sintomática, uma queixa numa atividade. Então ele diz que não consegue levantar da cama, ou ele diz que não consegue andar, se sente desequilibrado, perdeu a força no braço, perdeu a força na perna, não consegue mastigar, está com falta de ar e por isso não consegue tomar banho sozinho, diversas coisas ligadas ao aspecto físico. Porém, o cuidado paliativo ensina para a gente que em todos aqueles contextos clínicos, o fisioterapeuta que vai atender, ele precisa compreender, estar munido de vários artifícios para também compreender as dimensões de sofrimento emocional, social, familiar e espiritual. Esse aspecto espiritual, por favor, não entendam isso como religião, e sim um aspecto do que é sagrado para o paciente. E a literatura diz, e você pode perceber se você tiver alguém próximo a você com uma doença crítico-crônico que ameaça a vida, que gera múltiplos sintomas, que gera perda de qualidade de vida, gera impacto na funcionalidade, dependência do familiar ou de um cuidador. Você vai observar que o sagrado dessa pessoa fica mais latente. Então, aí sim, o cuidado paliativo entra como uma abordagem multidisciplinar, porque não é só o fisioterapeuta que está atuando, para considerar todos esses fatores e entender como a doença em si está afetando a qualidade de vida desse paciente. E aí tem uma pergunta muito importante: em que momento da trajetória da doença de base devem ser indicados os cuidados paliativos? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse diagrama, mas ele é representado de diversas formas. Ele é um diagrama da evolução do filme, né, clínico e funcional da doença. Então vamos lá. A gente está observando aqui, está escrito ali: tratamento modificador de doença é chamada terapia curativa, antigamente chamava. E cuidados paliativos. O cinza claro é a terapia modificadora de doença. O cinza mais escuro e a parte até mais escura e até após o evento morte, a parte do luto, essa figura geométrica formada pela parte cinza escura, está representando o cuidado paliativo. Observe que eu vou fazer dois parâmetros para a gente entender. Observe que mais próximo do diagnóstico, a terapia modificadora de doença, em qualquer doença, ela tende a ser maior, porque a intenção é curativa. Ao longo do filme dessa doença, em que a doença vai apresentando a sua história natural, a sua trajetória clínica, sintomática, funcional e de desfechos natural dela, o cuidado paliativo vai tomando espaço da terapia curativa. Então, você pode perceber que nos últimos 6 meses, ou até nos últimos anos de vida, o cuidado paliativo representa uma área maior do que a área cinza clara. Isso é proposital para que você entenda que, desde o diagnóstico, durante a trajetória da doença e até na fase final, onde a gente entende que são os cuidados ao fim de vida, e mais ainda próximo ao evento morte, o processo ativo de morte, o cuidado paliativo está presente. E eu digo mais: por esse gráfico aqui dá para ver que o cuidado paliativo ele se estende até mesmo após o óbito, tá? Então, após o óbito do paciente, a família ainda é acolhida no seu processo de luto, que não tem como a gente entrar nesse mérito aqui, mas o processo de luto ele pode durar a vida toda para aquela família, tá? Ele tem geralmente 5 a 7 fases, dependendo da literatura, e ele pode durar, ele não tem uma fase temporal específica para cada uma das 7 ou 5 fases do luto, tá? Então, é muito importante o entendimento de que o fisioterapeuta tem que ser capacitado para atender o paciente, para atuar em todas essas fases da doença. Isso aqui é um modelo de entendimento. Para algumas doenças, o diagnóstico é muito próximo à morte, mas para outras doenças, o diagnóstico é muito antes da morte. Vou dar um exemplo clássico, tá? DPOC e insuficiência cardíaca. Em geral, o diagnóstico é bem afastado do evento morte.
Ou seja, temos uma longa trajetória clínica e funcional para intervir nesse paciente de forma assertiva, capacitada, que à luz dos cuidados paliativos vai gerar para ele controle sintomático, melhora ou otimização ou até manutenção da funcionalidade e otimização da sua qualidade de vida, tá? Só aí eu já estou tirando a ideia de que cuidado paliativo é só no momento da morte. Mas por que todo fisioterapeuta deve aprender cuidados paliativos? Além de todos esses motivos que eu falei, motivos clínicos, que a gente poderia aqui, a gente vai discutir em outras aulas, inclusive, espero que vocês estejam presentes, mas aconteceu uma coisa, você sabe que as coisas quando não têm representatividade, barra, não existem, né? Mas o sistema COFITO-CREFITO, depois de muita luta interna, não luta com o sistema, mas de mostrar que era importante, inclusive eu, de certa forma, participei disso, porque como eu sou da Câmara Técnica de Fisioterapia e Cuidados Paliativos, eu participei ativamente desse movimento e o cuidado paliativo foi reconhecido como área de atuação própria da fisioterapia. Isso é fantástico. Aí você pode perguntar assim, mas por que não é reconhecido como especialidade? Porque existe um caminho para andar. Você pode reparar que na faculdade que você estuda ou estudou, simplesmente você nunca ouviu falar de cuidado paliativo. Não, salvo engano, se você foi meu aluno ou aluno de algumas pessoas que eu conheço, você provavelmente ouviu falar. Meu aluno, você ouviu falar de cuidados paliativos quando eu dei aula de geriatria, quando eu já dei aula de respiratório em algum momento da vida, quando eu estava no plantão, que eu falava de cuidado paliativo na terapia intensiva, né? Então você já ouviu falar. Mas isso não consta no plano pedagógico das faculdades, certo? Se não consta no plano pedagógico, as pessoas não ouvem falar. O que acontece? Elas chegam no mercado de não ouvir falar, não fazem estágio, não tem essa luz sendo jogada em cima dos pacientes que elas estão atendendo. Vou dar um exemplo aqui. Se no estágio você atende um paciente com mal de Parkinson ou doença de San-Vito ou parkinsonismo, que no final de tudo dá a mesma sequela funcional, esse paciente está em cuidados paliativos, sabe? E ele não vai morrer agora, mês que vem. Sabe por que ele está em cuidado paliativo? Porque é uma doença crítico-crônica, progressiva, que não tem cura, que as terapias modificadoras de doenças vão se esvaindo, vão diminuindo ao longo do processo natural de trajetória da doença, até que chega no momento que ele tem debilidade física, perda da capacidade de andar, precisa de ajuda, para de engolir, certo? Tem dificuldade respiratória, e aí você tem uma escolha: aprender cuidado paliativo, junto com a equipe, junto com as pessoas que atendem ele, começar a abordar o cuidado paliativo, manutencionando a funcionalidade, melhorando a qualidade de vida dele e instrumentalizando para que, quando chegar no final desse filme, ele tome decisões assertivas junto com você, ele exerça o seu princípio bioético da autonomia, né? E consiga exercer a vontade dele com o que é importante para ele. Se você quiser isso, você precisa se capacitar em cuidado paliativo, porque senão você vai estar dando uma informação para esse paciente de que o que você está fazendo vai curar a vida dele, vai curar ele. Não necessariamente vai curar, vai manter a funcionalidade dele muito tempo, mas aprender cuidado paliativo te tira dessa escuridão, né? Que é não saber aonde aquilo vai dar. No âmbito político, eu já até comentei, mas essa pauta da Política Nacional de Cuidados Paliativos, ela veio lá de reuniões, né, de várias representações políticas que foram feitas até que em 2023 ela foi aprovada, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, para inclusão dentro do chamado Plano Nacional de Saúde. E agora, em 2024, ela foi decretada e está em processo de implementação, que, de certa forma, eu me considero fazendo parte disso, porque, mesmo que seja um beija-flor tentando apagar o incêndio, só para fazer uma metáfora, eu estou tentando fazer com que fisioterapeutas sejam cada vez mais preparados para lidar com contextos de cuidado paliativo, certo? Uma outra questão: qual o impacto dos cuidados paliativos na vida e na qualidade de vida dos pacientes? Então, na vida, eu já posso dizer,
Cuidado paliativo, ele acrescenta vida aos anos do paciente. Não necessariamente o paciente estar em cuidado paliativo, receber cuidado paliativo, que o fisioterapeuta pode sim ser o protagonista desse conceito, dessa abordagem, não necessariamente aumenta o prognóstico muito, significativamente, mas dá intensidade de vida àquela pessoa. E aí tem essa metáfora que é de um contexto da oncologia, mas o que esse quadrinho ensina para a gente? Os cuidados paliativos protegem o paciente. Então, acompanha comigo aqui. No primeiro quadrinho, na primeira linha, tem um casal, a paciente é a mulher, e ela recebe uma notícia, sai na chuva, e só no final, que ela já está toda molhada, ela e o marido estão todos molhados, o profissional de saúde, que poderia ser o fisioterapeuta, oferece para ela o guarda-chuva. Eu já te digo, o guarda-chuva é o cuidado paliativo. A chuva é o diagnóstico, as intempéries e as complicações de um tratamento, os sofrimentos multidimensionais, físicos, emocionais, econômicos, sociais, né, espirituais, e o cuidado paliativo, que foi até dado para ela, foi oferecido, mas foi oferecido no final da trajetória, quando ela já estava molhada. Olha o segundo quadrinho comigo. É a mesma situação, só que já na conversa do diagnóstico, já na conversa talvez inicial ou em alguma conversa com o profissional de saúde, ele falou do diagnóstico, falou das terapias, falou do tratamento, mas ele também ofereceu, olha, e para o que você está passando, existe uma coisa, uma terapia, uma abordagem multidisciplinar, que também inclui o fisioterapeuta, que pode te proteger durante a trajetória. E aí ela saiu na chuva. Vai impedir de pegar alguns pingos nela, dela molhar o pé, de molhar o casaco, de molhar a barra da calça? Claro que não. Claro que não. Mas vai proteger o paciente durante a caminhada de trajetória na doença, certo? Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito bem entendido. O cuidado paliativo bem feito, que eu espero que você um dia faça, você seja capacitado um dia para abordar corretamente os seus pacientes, ele protege o paciente. E isso aqui é uma coisa bem importante de você entender, e às vezes acontece na nossa própria família, aconteceu na minha, né? Quem é afetado pela doença? Num dia, quando você atende o paciente, você atende o binômio paciente-família, né? Paciente-cuidador. Às vezes o cuidador é um cuidador familiar. E no sentido bem prático, em um dia, só para dar um exemplo, ele é o membro da família. Quando há um diagnóstico, principalmente um diagnóstico ameaçador da vida, ele passa a ser um paciente que depende da família, e toda a trajetória da doença ocorre e algum dia ele está ausente. O cuidado paliativo cuida de todos esses processos aí. Cuida de todos esses processos, inclusive de forma preventiva. Por quê? Eu sempre digo essa frase: o paciente não é uma foto, é um filme. Aprenda o filme para atuar adequadamente na foto. Isso é uma frase que eu falo sempre para explicar a importância de você saber em que momento e o que você deve fazer quando aquela situação do cuidado paliativo estiver acontecendo. Para isso, você tem que ter diversas habilidades. Conhecer a trajetória natural da doença, saber trabalhar em equipe, e saber trabalhar em equipe não é só respeitar o trabalho do outro, não. É saber se colocar tecnicamente, conceitualmente, né, de forma de comunicação mais habilidosa, para que a sua mensagem, né, para que o que você tem que fazer seja ouvido e seja efetivado dentro do plano terapêutico. E por que você tem que aprender cuidado paliativo? Porque, de alguma forma, você vai lidar com esse tipo de coisa, com as futilidades terapêuticas e com a obstinação terapêutica, com conceitos relacionados a tipos de morte, né? Eutanásia como uma morte provocada, né? Que aqui no Brasil ela é crime, provocada por terceiros. Ortotanásia, que é o que a gente quer, que seja no entendimento de que a morte está ocorrendo,
deixar que ela... E tudo já foi feito, né? Toda a trajetória da doença, tudo foi tratado, e o que está sendo feito está sendo futilidade terapêutica, que a morte ocorra de forma digna. E a ortotanásia, ela se contradiz com a distanásia, que é o que a gente muito vê nas terapias intensivas e às vezes até dentro de casa mesmo, né? Que é o que está sendo representado por essa charge, que é uma pessoa que, sabe-se lá como, fazendo 216 anos às custas de toda uma aparelhagem técnica. Por isso que se diz que no cuidado paliativo você tem que adotar a ideia do low-tech e high-touch. O que significa isso? Pouca tecnologia ou uma tecnologia leve e muito contato, porque o foco tem que ser no paciente. E eu não poderia deixar de dar esse exemplo, de entender qual o impacto que o cuidado paliativo tem na vida do paciente, ele teve na vida da minha mãe. Esses daqui são recortes do que aconteceu com a minha mãe. Rapidamente, um diagnóstico crítico crônico de depressão maior, distimia, que é uma doença psiquiátrica que altera a emoção e a demonstração de emoção, vários acidentes isquêmicos transitórios no lobo frontal que alteraram toda essa situação, e no final das contas, nos últimos 10 para 15 anos de vida dela, ela ficou com um quadro de demência. Então isso aqui é o filme dela. Olha só como ela vai mudando, né? Foi no meu casamento, né? E ela foi internada numa instituição de longa permanência, ficou em 7. E eu, só na última delas, encontrei profissionais capacitados para lidar com o cuidado. Você acha que o cuidado paliativo está longe de você, mas ele não está longe de você. Ele está no paciente que você vai atender, bate o ponto ou dá tchau para ele, recebe seu pagamento e vai para casa. Ele está no paciente que está internado no seu plantão de terapia intensiva, né, ou de internação. Ele está numa instituição de longa permanência, como era o caso da minha mãe, que alguns fisioterapeutas atenderam a minha mãe, né, e poucos tinham essa visão. E enquanto instituição que eu estava buscando, só a última instituição da morada dela que teve essa visão. Realmente era uma equipe capacitada. Eles eram todos especialistas? Não, não. Mas eles eram capacitados para atenderem cuidados paliativos. E por isso fizeram tanto, cuidaram da trajetória final da doença da minha mãe dos últimos 4 anos, em que ela foi perdendo mobilidade, ela foi tendo enorme risco de queda, ela foi ficando sarcopênica, ela foi... não estou nem falando mais de andar, porque andar, quando ela entrou nessa instituição, ela já não andava mais direito, né? Tinha deformidades importantes, então entenderam que aquilo não tinha mais, vamos dizer assim, reversão, não tinha mais uma terapia modificadora daquela doença, daquele quadro. Então, mais do que ser invasivo, eles tinham que ser intensivos no cuidado. E para você aprender a fazer isso, você precisa de várias habilidades. Então, a minha mãe teve um final de vida digno, porque ela foi abordada por profissionais, inclusive fisioterapeutas, que eram capacitados em cuidados paliativos. Mas qual o conceito de definição de cuidados paliativos? Eu procurei não ficar lendo as coisas aqui. Eu quero dizer primeiro o que não é cuidado paliativo. Não é um diagnóstico ou uma fase da doença e não deve ser instituído apenas na fase final da vida. Isso a gente já falou. Não é uma última possível abordagem alternativa para a vida da pessoa, mas também não significa morte certa e iminente. Falei, paciente com Parkinson, DPOC, paciente com doenças neurológicas graves que são evolutivas, a pessoa vai chegar no óbito 10, 20 anos depois, mas ela precisa da abordagem dos cuidados paliativos para abrir o guarda-chuva e protegê-la durante a trajetória da doença. Não é negar ou retirar tratamento adequado e muito menos abandonar o paciente, ainda que esteja em processo ativo de morte. Não é também um conjunto de técnicas e procedimentos exclusivos de uma única categoria profissional. Por isso que eu, como fisioterapeuta, estou plantando essa semente, porque eu quero que você, fisioterapeuta, aprenda ou otimize o seu aprendizado em cuidados paliativos. Falando um pouquinho dessa coisa de por que cuidado paliativo é considerado cuidado da morte. Porque, historicamente, bem,
Cuidado paliativo vem do termo pallium, que significa manto de proteção, tá? Capa para cobrir os ombros. Muito utilizada na época medieval pelos sacerdotes e hoje em dia algumas figuras, sacerdotes espirituais ou líderes religiosos, ou até profissionais do direito, togados, usam esse tipo de coisa. Aquilo quer dizer que a pessoa está protegida, tá? Simboliza isso. Mas o que tem a ver isso com o cuidado paliativo? Lá nos primórdios do cuidado paliativo, o que a gente vive hoje em dia, o que eu estou te falando, é o cuidado paliativo moderno, que vem mais ou menos da década de 60, 1960 e pouco. Vou falar depois da personagem principal desse capítulo. Mas, na época medieval, tinham as hospedarias. O que você conhece hoje como hospital vem da ideia de hospedaria, tá? Então, a hospedaria que virou depois o hospital, ela abrigava viajantes cansados da viagem, feridos de guerra e moradores locais moribundos. O que é um moribundo? É próximo à morte, tá bom? E aí, daí, o que as pessoas faziam com essas pessoas? Tinha alta tecnologia? Não. O que elas faziam? Às vezes o paciente estava morrendo. E no processo de morrer, eles colocavam um manto de proteção sobre elas, o manto que tinha na época, porque era frio, né? Isso estou falando da Inglaterra medieval. E esses pacientes passavam pelo processo de morte protegidos pelo manto. Passaram-se os séculos no cuidado paliativo moderno, que chama cuidado paliativo porque protege o paciente, mas ele evoluiu demais. Então você precisa conhecer a história para entender que cuidado paliativo foi associado à morte por causa dessa época. Mas no cuidado paliativo moderno, eu já expliquei aqui que ele precisa ser ofertado ao paciente desde o diagnóstico. Então, vamos quebrar esse mito, essa ideia de que cuidado paliativo é para quem está morrendo. É também, mas não apenas. Uma personagem do cuidado paliativo moderno essencial é essa senhora aí, é a Cicely Saunders. É dela a frase: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E eu quero que você seja preparado como fisioterapeuta para cuidar do sofrimento dos seus pacientes. Porque o sofrimento ele não está só físico. Às vezes uma coisa emocional é o que está prejudicando a marcha do paciente. Mas se você tiver com um olhar ou muito focado, né? Tiver com uma rédea, né? Que você não conseguiu olhar de forma ampla. Ou pior, tiver no escuro, sem conceitos, sem capacitação, sem educação para atuar no cuidado paliativo, você provavelmente não vai conseguir amenizar o sofrimento alheio, tá bom? Mas qual a importância da atuação do fisioterapeuta em contextos de cuidado paliativo? Eu preciso te explicar que o cuidado paliativo é um conjunto amplo de coisas. E o cuidado ao fim de vida está dentro desse contexto. Existe uma divergência de conceitos que cuidado paliativo e cuidado ao fim de vida se confundem quando você está falando nos últimos dias de vida, nos últimos 15 dias de vida, às vezes confunde com cuidados paliativos. E nas últimas 24 horas ou a 48 horas de vida, a gente chama isso de processo ativo de morte, tá? E em todos esses processos, o fisioterapeuta consegue atuar. Ele consegue atuar desde o diagnóstico, ainda na situação de terapia modificadora de doença, promovendo extrema função, prevenindo a exacerbação de sintomas, e a qualidade de vida está lá no alto. Quando os sintomas vão ficando refratários ou de difícil controle, o que é difícil controle? Usa-se tudo e é difícil controlar. Refratário, usa-se tudo, até terapias alternativas, e o sintoma é incontrolável. Isso é refratário, tá? E a qualidade de vida desce muito, porque muito sintoma, perda de funcionalidade, a qualidade de vida desce muito. Ainda assim, o fisioterapeuta está lá. Ele está lá atuando, junto com a equipe multidisciplinar, com todos os outros profissionais, em prol da qualidade de vida do paciente. A gente já mostrou algo parecido com isso, mas aqui está mais específico. Que a terapia modificadora de doença, no início da trajetória da doença, ela ocupa mais espaço do que o cuidado paliativo. Isso é claro aqui. E ao longo da trajetória, ao longo do filme dessa doença, como as coisas vão acontecendo, o cuidado paliativo vai ganhando mais espaço
porque o paciente precisa ser mais cuidado, mais protegido do que essencialmente curado, porque diversos contextos clínicos não, não são direcionados à cura, né? Não, isso não é possível. Uma coisa que é muito importante que o fisioterapeuta entenda é a questão de comunicação. E aqui eu estou chamando a atenção do pacto do silêncio e das diretivas antecipadas de vontade. Então, no entendimento da história natural da doença, aqui, por exemplo, estão representados a história da doença natural oncológica, da doença cardiovascular, que é essa cheia de altos e baixos, e da demência ou da fragilidade do idoso. Então, você tem que treinar durante esse processo a habilidade de comunicação para você não ser envolvido, por exemplo, no chamado pacto do silêncio, que é quando a equipe e a família escondem do paciente o real diagnóstico dele e, pior, escondem o prognóstico. Se você esconde o prognóstico de alguém que tem uma doença ameaçadora de vida, você tira a capacidade dele de escolher o que ele vai fazer com ele mesmo, né? Então, você tem que ser treinado, né? Uma habilidade a ser desenvolvida para que você, durante a trajetória da doença, você consiga não só fazer o seu papel enquanto profissional de saúde, enquanto fisioterapeuta, mas também direcioná-lo a fazer o que tem propósito para a vida dele. E aí tem a ver com as diretivas antecipadas de vontade, que é mais ou menos querer dizer para o paciente, orientá-lo a, olha, a sua doença está evoluindo. Quando acontecer esses e esses marcos, o seu prognóstico vai estar mais reservado. Será que você gostaria de decidir o que vai acontecer com você mais próximo do final do seu prognóstico, mais próximo da sua morte? Claro que você não precisa falar essas palavras. Para isso existe todo um treinamento. Existe, por exemplo, a iniciativa do protocolo SPIKES, que é uma sigla que está em inglês, mas ela é uma correlação, né, que cada letra significa uma coisa, mas basicamente você entende o que o paciente compreende sobre a doença, convida ele para conversar, envolve a família no processo, a equipe chega junto com você para falar e você vai instrumentalizando ele para que ao longo do processo ele faça boas escolhas, inclusive você, né? Porque vai chegar um momento que você vai ter que ter tomada de decisão, e tomada de decisão envolve conhecimento. Mas qual o papel do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar em cuidados paliativos? Bem, a gente está falando aqui de uma equipe multidisciplinar que com certeza tem alguém faltando aí. Por exemplo, o terapeuta ocupacional, né? Todos eles, ó, quem é que está no centro? Isso aqui, essa figura ela é muito emblemática. Estão todos os profissionais, eles não estão nenhum acima do outro. Isso também é representativo, certo? Eles estão todos em patamar de igualdade, por quê? Porque todas essas ações, dependendo do contexto clínico, têm a sua serventia, a sua pertinência, a sua importância nos contextos de cuidado paliativo. Então, é a equipe toda junta em volta do binômio paciente e família, mas o paciente está no centro. E todos regidos pela bioética, né? Pelos aspectos bioéticos. Quais são os 4 princípios da bioética? Beneficência, que é fazer o bem, não maleficência, que é não fazer o mal, a autonomia, que é fazer o paciente, no entendimento do processo, fazer suas próprias escolhas, tomar suas decisões de forma antecipada, né? Agora, tem que ser durante o processo. Você não vai querer que o paciente tome uma decisão e entenda tudo na cena final do filme da vida dele. Isso tem que ser construído. E para isso precisa de vínculo. Lembra da frase? Ninguém cuida de longe. Ninguém cuida de longe. Você tem que se aproximar do sofrimento do paciente, se blindando de algumas coisas para que você não caia em sofrimento, né? Que às vezes isso pode acontecer, por isso que tem a expressão cuidando de quem cuida, e de forma técnica, de forma conceitual e de forma multidisciplinar, como está querendo dizer aqui, você atuar em cuidados paliativos no paciente. Esse aqui é chamado DAM, é o Diagrama de Avaliação Multidimensional. Para você que talvez nunca tenha ouvido falar em cuidado paliativo, olha quantos aspectos você, como fisioterapeuta, precisa levar em consideração para
elaborar um plano terapêutico em cuidados paliativos. Aspectos físicos, que é o que mais a gente sabe, né? Controle de sintomas, alocação adequada de recursos, aspectos familiares, que a gente já estava falando, aspectos psicológicos e psicoemocionais, e os religiosos e espirituais. Então, atender um paciente que você já consegue reconhecer que ele tem necessidade de cuidados paliativos, que é isso aqui, ó. A partir do diagrama de avaliação multidimensional, a equipe na qual o fisioterapeuta faz parte consegue identificar quais são os cuidados necessários para cada caso em particular, porque cada paciente é um paciente, né? O que proporciona um atendimento ético e mais adequado, mais assertivo para o paciente. Então, a gente poderia dizer o quê? Que na prática dos cuidados paliativos, o fisioterapeuta atua em controle impecável de sintomas e otimização da funcionalidade, suporte à equipe multidisciplinar, porque ele faz parte, ele tem que ter noção da abordagem multidimensional, esse diagrama de avaliação multidimensional trouxe isso para a gente, tem que ter respeito aos princípios bioéticos, você tem que ter uma boa noção bioética, para que ele faça a correta elaboração do plano terapêutico individualizado e que isso represente, de fato, na vida do paciente, a otimização de qualidade de vida. Tá? E quais são as competências básicas, né, que não sou eu que estou dizendo, não. Na verdade, é a European Association of Palliative Care e a ANCP, a Academia Nacional de Cuidado Paliativo, traz essas prerrogativas. É o conhecimento conceitual, bases e princípios, que eu trouxe alguns aqui, conhecer a história natural das doenças, ou seja, a contextualização clínica que eu até exemplifiquei aqui, a avaliação, dominar a avaliação sintomática e de funcionalidade, que tem tudo a ver com prognóstico, e isso eu vou trazer nas outras aulas, desenvolver a capacidade de comunicação adequada, né? Para ter uma efetividade empática, para você não ficar falando que humanização, acolhimento e empatia é uma coisa teórica, porque não é. E aí sim conseguir fazer um plano terapêutico individualizado, baseado, inclusive, na biografia do paciente. Porque você não está fazendo um plano de tratamento, uma conduta ou tomando uma decisão relacionada à sua moral e valores. Você deve conhecer a moral e os valores e o que é importante para o paciente para assim conseguir tomar a decisão. E aí eu trouxe para vocês alguns depoimentos, porque a gente fica falando, né? E aí eu quero que vocês sejam impactados por esse meu propósito. O Daniel Barbirato é um cara que está fazendo, né, a capacitação comigo. Então, está dizendo aí, profissional fora da curva com um propósito ímpar. Eu só estou interessado aqui no propósito. Muita honra de poder estar aprendendo com esse profissional referência em cuidado paliativo. Eu agradeço as palavras, mas eu quero dizer que esse cara está contribuindo demais para o nosso curso, tá? Outra pessoa que eu não teria palavras para expressar minha gratidão por ela é a Luciana Borra, que é a aluna lá da turma 1. Ela já fez uma outra capacitação comigo, que o outro cara que é muito meu amigo, todo mundo sabe, mas ele vai aparecer aqui também falando, já fez uma capacitação menor comigo no passado, antes da pandemia. O curso está de alto nível, com discussões, é isso que eu quero falar. As discussões estão fantásticas, porque você leva o caso clínico, sabe? Então isso está muito legal. A Carolina Rolim falando aqui, né, algumas coisas, e a ideia de compartilhar conhecimento, né? E um professor que sempre fez e fará parte da minha formação, eu lembro que ela foi uma aluna da faculdade que eu dou aula há muito tempo. Eu fui meio que participei quando ela fez o estágio dela, ela era supervisor de estágio, ela foi uma excelente aluna e está aí brilhando. O Daniel Prazeres trouxe uma situação que a gente estava discutindo um caso clínico de uma síndrome geriátrica, e ele até falou uma frase que eu falo, né? Essa coisa foi mais pó de diamante do que o próprio ouro em pó. Que se ele tivesse ouvido falar isso antes, aqueles conceitos que eu trouxe, o quê? O conceito de cuidado paliativo para uma aplicabilidade num contexto geriátrico, que é bastante comum. Você deve estar fazendo atendimentos no estágio ou na sua vida sobre isso, né? E eu queria deixar vocês com esse depoimento aqui.
O vídeo tá sem áudio. Sem áudio? Sim. Ué, É, professor, o vídeo tá sem áudio. Tá só ele gesticulando, mas não tá não saindo sei som. por quê, então. Não sei por quê. Então, tudo bem. É, É um professor, deixa depoimento ele eu... dizendo que fez uma formação comigo e que isso fez muita diferença, até porque ele trabalha em terapia intensiva e tal. Não sei por que que não está passando. Tudo dando certo aqui. Eu estou ouvindo o vídeo. Alguém mais está ouvindo aí o vídeo? Tá sem áudio, não estou conseguindo ouvir. Tudo bem, não tem problema. E aí, eu vou. Tá sem áudio, professor. Tudo bem, não tem problema. E aí eu vou falar no que é baseado esse meu propósito, né? Quais são as competências para a atuação do fisioterapeuta em cuidados paliativos. Eu dividi aqui em 7 competências. A competência é conhecer, compreender, avaliar, comunicar, prognosticar, de fato atuar e aplicar. Eu enxergo nesses 20 anos lidando com cuidado paliativo que os profissionais de saúde, de uma forma geral, não são capacitados para atuar em cuidados paliativos e o fisioterapeuta, principalmente, porque ele não teve contato com isso durante a graduação. A imensa maioria das pós-graduações, elas não trazem esse assunto, então ele acaba que não desenvolve essas competências para atuar efetivamente em cuidados paliativos. E é sobre essas competências que a gente vai trazer aqui nessa jornada de capacitação durante as próximas aulas. Mas qual é o propósito principal de um curso, de uma capacitação de fisioterapia em cuidados paliativos? Capacitar fisioterapeutas através de competências, essas competências que eu citei, que gerem boas práticas de atuação com os pacientes em qualquer contexto clínico ou cenário terapêutico que envolva os cuidados paliativos. Esse é o grande propósito. Não importa onde você vai atuar, munido de habilidades conceituais, de habilidades técnicas e principalmente capacidade de raciocínio, de elaboração de plano terapêutico, contextualizando tudo isso que eu falei, você é possível de atuar em cuidados paliativos, né? Então, quais foram os aspectos abordados nessa primeira aula da jornada de fisioterapia em cuidados paliativos? Falamos sobre a importância da temática dos cuidados paliativos na formação de fisioterapeutas. Falamos sobre o impacto do cuidado paliativo na vida e na qualidade de vida dos pacientes. Falamos também sobre o conceito e a definição de cuidados paliativos. Qual a importância da atuação do fisioterapeuta em cuidados paliativos e o papel do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar em contextos de cuidado paliativo. Os temas das nossas próximas aulas, né, serão cuidados paliativos, contextos clínicos, avaliação e plano terapêutico. Deixa eu falar um pouquinho de doenças, né, e o que é mais importante avaliar para o plano terapêutico. Na nossa terceira aula, vamos falar o papel do fisioterapeuta nisso, e talvez eu consiga trazer alguns casos clínicos reais. E na última aula, vamos falar um pouquinho de funcionalidade e plano terapêutico, o que isso tem a ver com cuidado paliativo efetivamente. Nós aqui falamos, né, na jornada de capacitação, fisioterapia e cuidados paliativos. Eu quero deixar o meu muito obrigado para vocês e dizer que aguardo vocês na aula 2, no dia 31/5, sexta-feira. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Se quiserem gerar esse QR Code aí para alguém, para que possa participar, é só gerar e falar comigo aí. Vou descompartilhar aqui um pouquinho. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Ô, Silvinha, muito legal, pô, te ver aqui. Gostou da aula, Diana? Que bom, que bom, que bom. Estou vendo muitos rostos conhecidos aqui. A ideia é, de fato, enriquecer a sua formação, né? Enriquecer a sua trajetória, de modo a te fornecer coisas que a faculdade ainda não fornece, né? Os cursos de pós-graduação, e às vezes você está, na sua prática, lidando com esse tipo de coisa, lidando com esse tipo de problema, e precisa se instrumentalizar, né? Você precisa
desenvolver esse tipo de habilidade. Tá certo? Eu agradeço muito a vocês. É Falando que eu achei que ela tinha falado. importante aprendermos sobre cuidado paliativo, exatamente. Não sei. Agradeço muito a vocês. Boa noite, professor. Muito obrigada pela aula de hoje. Eu perguntei mais cedo aqui no chat, né? Quantos anos que são a capacitação em cuidados paliativos? Quantos anos Eu, que é a capacitação? eu O não senhor ouvi sabe? direito. Eu não ouvi direito o que você perguntou. Por favor, pergunta de novo. Quantos anos que é a capacitação em cuidados paliativos? Você está me perguntando quanto tempo que dura uma formação em cuidados paliativos, é isso? Isso. Então, a capacitação que eu ofereço, ela dura em torno de 10 meses e você vai ter esse tempo aí para se capacitar, tá certo? Tá certo, professor. Muito obrigada pela aula Tá bom. enriquecedora. Fica com Deus. Boa noite. Obrigado pela presença de todos aí, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Até, querido.